Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Que bom estar neste lugar, né? Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Verso 14 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, ao nosso Senhor, a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Amém? Podemos tomar assento. Pode manter aberto aí nesse versículo. Nessa noite gostaria de meditar sobre as qualidades de Davi. A espada do Espírito, ela corta, mas não sai sangue. Vai doer um pouquinho, mas aguenta aí, que é Deus que vai falar conosco através da sua palavra. Quando olhamos aqui no capítulo 16, começa a história de Davi. Ele surge aqui. Saul, ele é rejeitado como rei. O Senhor o rejeitou. E Samuel fica com dó de Saul. E o Senhor fala para Samuel: porque até quando você vai ter dó de Saul? Eu rejeitei ele como rei. Samuel, pega a tua botija de óleo, pega uma bezerra das vacas e se direciona, sai de Ramá até Belém. Lá você vai ungir um dos filhos de Jessé, que eu já tenho escolhido para assumir o trono de Israel. E Samuel sai em direção a Ramá, cerca de 15 quilômetros ali de Ramá. Ele chega lá em Belém. Quando os anciões da cidade vê Samuel chegar, entra em temor e chega e fala para Samuel: de paz a tua vinda? Ele disse: é de paz, eu estou vindo hoje como sacerdote, eu vou fazer sacrifício. Eles temiam que Samuel viesse como juiz, e Samuel era influente, ele era um profeta influente, e eles temeram. Então fica tranquilo, hoje eu estou vindo como sacerdote. Aleluia. E Samuel santifica Jessé, santifica os filhos de Jessé, e começa ali a cena da apresentação dos filhos de Jessé, para que dali saísse um futuro rei de Israel. E quando Samuel olha para Eliabe, que era o primogênito, o mais velho, uma estatura muito grande, forte, e ele olha e diz: está diante do Senhor ungido. Não, Samuel, você olha para a aparência, eu olho para o coração. Não é esse. Aí Jessé faz passar o segundo, Abinadab. Não é esse. E faz passar o terceiro, Samar. Não é esse. E faz passar o quarto, Natanael. Não é esse. E passa o quinto, Radai. Não é esse. E passa o sexto, Osem. Também não é esse. E passa o sétimo, que a Bíblia omite o nome. E se fosse, imaginamos, em condições naturais,
vim para ungir um rei. Passou todos os filhos, né? Pastor Claudinei, era de coçar a cabeça, mas Samuel, ele era profeta, ele sabia, ele ouviu a voz do Senhor, ele recebeu uma ordem do Senhor. Ele pega e diz assim: Jessé, acabaram-se os jovens. E Jessé diz: não, ainda tem um, o menor está lá cuidando das ovelhas, lá no pasto. Chama ele, Jessé. Nós não vamos nos assentar ao redor da mesa enquanto ele não chegar. E o texto que nós temos aqui fala que o Espírito do Senhor, ele se afastou de Saul, e no lugar do Espírito veio um Espírito mau da parte do Senhor, ou seja, com a permissão do Senhor, ele se apossou de Saul. Só que ali no palácio tinha alguém que conhecia Davi. Esse alguém era jovem. Ele diz assim, no verso 18, Pedro: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé. A minha tradução, meio da revista corrigida, diz: tenho visto um filho de Jessé. E aqui eu começo a mensagem dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho visto um filho de Jessé. A pergunta que não quer se calar nesta noite é uma pergunta que o Senhor fez para mim quando eu estava estudando esta palavra. Uma pergunta para os adolescentes nesta noite, na direção do Espírito Santo de Deus: o que tem visto em você, adolescente? O que as pessoas têm visto em você lá no colégio onde você estuda? O que tem visto em você, jovem? O que tem visto em você, meu irmão, minha irmã? O que tem visto em nós? Quando aquele moço, ele olha, ele diz assim: eu tenho visto, eu conheço Davi. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho visto Davi. O Senhor é com ele, é um menino cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando Davi foi ungido, quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça dele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou possantemente da vida de Davi. E a partir daquele momento, Davi nunca mais foi o mesmo, ao ponto de aquele jovem informar a Saul: tenho visto, o Senhor é com ele. Tu estás precisando de alguém que toque bem harpa? Eu indico Davi. E o primeiro ponto diz ali, sabe tocar. Ele sabe tocar. Ele não é qualquer um. Ele é um moço, 15 anos de idade. Nessa época, quando ele foi ungido, ele tinha 15 anos. 2 anos depois, ele é chamado por Saul, 17, 18 anos ele tinha. Mas era um adolescente. E aquele jovem indica. E Saul manda chamar. Vai chamar Davi. Traga ele aqui. Davi, a palavra hebraica David, significa amado, querido, predileto. Chama Davi, e lá vem Davi. Chega no palácio, e Saul atribulado, e Davi começa a tocar a sua harpa, e Saul atribulado começa: estou me sentindo melhor. O espírito mau que estava em Saul, ele se afastava, Saul se acalmava. Assim é a vida de todo aquele que tem a presença de Deus. Todo aquele que abre o seu coração e deixa o Espírito Santo trabalhar,
sou constantemente significa o Espírito do Senhor dominou a vida de Davi, o Espírito do Senhor tomou conta da vida de Davi. E nesta noite o Espírito Santo do Senhor quer dominar a nossa vida, quer controlar a nossa vida, mas muitas vezes nós não deixamos, mas nessa noite vamos deixar liberdade a Ele, para que Ele faça aquilo que Ele quiser com a nossa vida, porque nós estamos entregues em boas mãos. Afinal de contas, foi Deus que enviou o seu Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Jesus, nesta noite. Sabe tocar, ele é um menino habilidoso. Quando ele começa a dedilhar a sua harpa, o ambiente que ele chega pode estar atribulado, pode estar cheio de demônios. Os demônios têm que bater em retirada, porque Davi está ali e o Senhor é na vida dele. Assim é conosco também, igreja. Nós podemos chegar no ambiente, está cheio de treva. A treva é a ausência de luz, mas quando a luz chega, as trevas se dissipam, porque a luz é a presença de Deus na nossa vida. Eu lembro, há muitos anos, eu com a minha esposa, lá onde nós morávamos, chegamos lá numa loja de confecção de roupas, e a proprietária, nós chegamos, a minha esposa na frente cumprimentou ela, e ela começou a conversar e começou a chorar. Aí ela disse: eu não sei o que aconteceu nesse lugar, mas a partir do momento que vocês colocaram o pé para dentro da loja, eu vi uma aura diferente. Mas ela não sabia, mas nós sabíamos, e conosco entrou a presença de Deus naquele ambiente. E a atmosfera mudou aquele lugar. E depois ela rasgou o coração, começou a contar dos seus problemas familiares. E nós aconselhamos ela. Enfim, quando a presença de Deus está em nossa vida, o ambiente em que nós adentramos tem que mudar. As trevas têm que sair, os demônios têm que partir em retirada, porque não há lugar onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Deus está neste lugar, nesta noite. Aleluia. Davi tocava a sua harpa de 10 cordas, frequentemente feita de tripas de ovelhas. Não é essa que a gente conhece hoje. Davi era conhecido como doce salmista. Davi dedilhando o instrumento de sua mão, o som dos acordes da música que se ouvia, não era apenas arte, mas trazia um rompimento espiritual e emocional, e movimentava as regiões celestiais dos seus dedos para poder unção, e penetrava o âmago da alma de Saul, fazendo com que ele se acalmasse. Quando Davi dedilhava sua harpa, o ambiente que outrora era cercado de trevas, causado pela presença de espíritos maus, agora se tornava leve, uma atmosfera cheia da presença de Deus. Davi não apenas tocava a sua harpa, mas acima de tudo tocava o coração do Senhor, e dessa forma trazia a sua presença ao ambiente. E onde o Senhor está, todo mal tem que sair. Você crê nisso? Aleluia. Sabe tocar. Que lindo, que lindo. A presença de Deus na vida dele era tão grande. Quando ele tocava, dedilhava a sua harpa, movimentava os céus desciam na terra. É assim na nossa vida. Eu lembro uma vez, Deus usou alguém para falar comigo. Eu estava aprendendo a tocar violão, até hoje não sei tocar, tive apenas 15 aulas de violão. O Senhor me chamou para pregar o Evangelho, então eu parei de estudar violão. Mas ela disse assim, a irmã falou:
Vai chegar um dia, irmão Manuel, que não vai ser você que vai dedicar esse violão, vai ser os anjos que vão dedicar. E eu lembro que eu tive a oportunidade de tocar na igreja, e a minha esposa, vamos cantar. E quando comecei a dedilhar, começamos a louvar o Senhor, o hino dizia assim: felicidade é ter Jesus em nossas vidas. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. O rei Davi foi um fiel que entoou os salmos de vitória, e a sua harpa tão humilde ele dedilhava. Venha tocar a harpa de Davi, venha. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha tocar a harpa de Davi, venha cantar os salmos de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em si, porque o Espírito Santo do Senhor tens habitação em nossa vida. Aleluia, é o motivo, ela é fonte de motivação de nós estarmos aqui nesta noite. Ele sabe tocar, e nós temos que aprender a saber tocar o coração de Deus. Aleluia, com o nosso louvor e a nossa adoração, e o nosso, principalmente com o nosso testemunho de vida. Davi tinha suas mãos abençoadas. Eu lembro também uma passagem até engraçada. Cheguei no trabalho, tinha que fazer leitura direta, e os colegas que estavam saindo do túnel e disseram: olha, descarregou a bateria do Toyota e precisa que empurre para que no tranco pegue, dê partida, né, e o motor pegue. E eu peguei, saí rapidinho, desci as escadas e fui lá em direção ao Toyota, e entrei, e eles indo atrás. Não adianta estar descarregada a bateria, tem que trocar a bateria nova, tá? Eu cheguei lá e falei, bati na partida, pegou na primeira. Aí eu peguei, desci do Toyota, olhei para eles, estavam vindo atrás de mim, lá longe, assim, ó. Aí eu falei assim, ele falou assim, bem assim, eu falei, tem que ter as mãos abençoadas, senão não vai. Aleluia! É um testemunho que eu tenho para dar para vocês, que vale a pena ter a presença de Deus na nossa vida. É tudo que nós precisamos, e é mais que o suficiente para que nós vençamos os obstáculos que sobrevêm sobre a nossa vida no dia a dia, as dificuldades. Onde Davi chegava, os demônios estremeciam, e quando ele começava a dedilhar sua lira, o mal ia embora. As mãos abençoadas de Davi por Deus. Por esse motivo, o salmista e o evangelista Lucas escreveram: achei a Davi, meu servo, varão conforme o meu coração, o meu santuário ungido, para que ele execute toda a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para frente. Ponto 2. É valente. É muito provável, quando aquele jovem mencionou Davi dizendo que ele era valente, que ele conhecia a história de Davi. Ele sabia que Davi tinha enfrentado um urso para cuidar das ovelhas de seu pai. Enfrentou o urso, enfrentou o leão. Davi enfrentou o leão, pegou na chuva do leão e matou o leão com a força de Deus, né, na vida dele. Por isso que aquele jovem disse, ele é valente. Nessa afirmação, esse jovem, mesmo sem saber, estava profetizando o surgimento em Israel de um líder guerreiro. Sem saber, ele não sabia que Davi tinha sido ungido. Davi foi ungido no meio dos irmãos, ele não sabia. Mas aquele jovem não sabia. A única coisa que ele sabia é que onde Davi chegava, onde Davi passava, ele via Deus na vida. Ele via Deus na vida daquele adolescente. Que lindo, irmãos. Que lindo. Já imaginou? Alguém disser, dar testemunho: olha, tem aquele menino lá da tua igreja. O Henrique.
vejo Deus, algo diferente. Eu vejo Deus na vida dela. Olha que testemunho. E assim era Davi, onde ele passava, as pessoas viam Deus na vida dele. Oxalá todos aqueles que olharem para nós vejam Deus. Vejam Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É valente. Ele já estava se preparando. O Senhor já estava o preparando para que assumisse o trono lá na frente. É o período de preparo. Surgiu um urso, surgiu um leão, e ele arriscou sua própria vida para defender aquelas ovelhas. Aleluia, aleluia. Pastor que se preze, dá a própria vida pelas ovelhas. Não é assim que Jesus fez por nós? Ele entregou a sua vida por amor a nós. Louvado seja o nome do Senhor. 3. É animoso. Sabe tocar, é valente e animoso. Davi era cheio de ânimo, era entusiasmado. O ambiente que Davi chegava era só alegria. O Senhor chegava com ele, alguém estava lá com o semblante, ele falou: o que é isso? O que está acontecendo? Lá aconteceu isso. Levanta essa cabeça, toque o barco, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória. Deus tem o melhor para você, confia no Senhor. E ele era animado, cantava, dedilhava a sua harpa, cantava hino, e aquele ambiente, aquela pessoa que estava desanimada ficava fortalecida. Mas ele não tinha um motivo. Davi, se nós formos olhar a história de Davi, não tinha motivo para ser animado, ser entusiasmado. Veja o que diz o Salmo 69, verso 8. Tenho me tornado como um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Ele não tinha motivo algum para ser animado, para ser alegre, para ser feliz. Por o fato dele ser ruivo, cabelo vermelho, sua pele avermelhada, diz a Midrash é um estudo minucioso acerca do Talmud, que vê as lacunas que a Bíblia não diz, ele tenta explicar, e fala ali que a esposa, a mãe de Davi, a esposa de Jessé, ela era suspeita de ter adulterado, que Davi era um fruto da infidelidade conjugal da sua mãe. Isso fazia com que os seus irmãos ouvissem como um estranho. Aí tem uma versão teológica que diz assim, por isso que ele escreveu o Salmo 51, verso 5, em pecado me concedeu a minha mãe, porque ele é fruto do adultério. Então, em pecado me concedeu a minha mãe. Mas se nós for olhar para a outra versão, vai dizer assim: todos nós somos concebidos em pecado. O pecado entrou por Adão no mundo. Todos pecaram e destituiu estão da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado, mas por outro entrou o perdão, entrou. O sangue derramado de Jesus nos concedeu o perdão no culto. Então Davi, olhando por esse aspecto, não tinha motivo para ser triste, resolvido. Mas a outra questão é a tipologia da vida de Davi. Quando ele escreve o Salmo 22, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É uma tipologia de Jesus lá na cruz, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? E também ele escreve sobre ser entre dois saltadores. Tudo o salmista aponta para Jesus. Então essa é outra visão. Mas seja o que for, a Midrash diz assim, que a mãe de Davi, Nitvet Bat Aduel, o nome dela, significa
significa em pé, filha do ornamento de Deus, em pé, filha do enfeite de Deus, em pé, filha da beleza de Deus. Alguns dizem que ela tinha essa desconfiança sobre ela, e ela sofreu por 28 anos. Mas a partir do momento que Davi é ungido rei, a partir do momento que o Espírito do Senhor se apoderou dele, as coisas mudaram naquela casa. Aquele problema familiar que existia naquela casa deixou de existir, porque o Espírito do Senhor entrou na vida dele e viu-se que o Senhor estava aprovando o que estava acontecendo. Parou aquele problema que eles tinham, aquele problema familiar, aquela dificuldade que eles tinham em família. Ele não tinha motivo para ser animoso, mas a partir desse momento ele passa a ser uma pessoa vista por aquele jovem no palácio, e ele pode testificar, ele é um menino animado, um menino feliz, como diz o gaúcho faceiro, o Senhor é com ele, louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos motivos para sermos tristes, as velhas coisas passaram, tristeza sentimos do pecado, da vida que andávamos lá atrás, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tem crente, irmãos, na igreja que ainda fica lembrando do passado, de coisas que aconteceram no período da incredulidade, e esquece-se que ele é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, através da obra redentora de Jesus, vem trabalhar na nossa vida, se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, por que nós vamos nos lembrar dos nossos pecados passados, dos nossos traumas? Meu Deus do céu, Jesus é muito maior em nossa vida. Infelizmente existe em nosso meio, mas o Senhor está aqui, está tratando com as nossas vidas. O Espírito do Senhor está aqui nesta noite, está dentro de nós e quer fazer obras maravilhosas. Aleluia. 4. O homem de guerra. Provavelmente esse jovem era amigo de Davi, então ele sabia da história do urso e do leão. Eu quero entrar no assunto que o Espírito Santo me mostrou quando estava estudando esse texto. Veja a similaridade de José e de Davi. José, lá no Egito, no cárcere, preso, e a Bíblia diz que o copeiro teve um sonho. Ele, o copeiro e o padeiro, eles pecaram contra Faraó, e Faraó encerrou na prisão. Eles foram lá no cárcere onde estava José, e ele estava ali com o semblante muito triste, semblante para baixo, semblante decaído, e José pergunta para eles: o que está acontecendo? Por que vocês estão tão tristes, com esse semblante tão triste? E eles começam a contar o sonho. O copeiro diz que teve um sonho: eis que o meu sonho havia uma vide diante da minha face, a vide de 3 sarmentos, e ela estava como que brotando a sua força, saía, e os seus cachos amadureciam inteiros. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. E com o padeiro a mesma coisa, só que o padeiro, 3 dias, será pendurado no madeiro. O padeiro não volta mais para o palácio, o copeiro volta. Só que José diz assim: porém,
Lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, e faça-me sair desta casa. José desconhecido. O copeiro assume a função dele e esquece de José. Só que aí vem a interferência divina. E eu aprendo aqui: o homem pode se esquecer do homem, mas Deus não esquece dos seus filhos e filhas fiéis. Deus intervém na história de José. Coloca um sonho terrível lá para Faraó. Nem o mago pôde discernir o que estava acontecendo, pôde explicar aqueles 7 anos, 2 fases de 7 anos. Aí o copeiro disse: tem José lá no cárcere. Ele revelou tudo o que ele falou, aconteceu. Ele disse que ia ser restaurado a minha função, e aqui estou. Chame José. E José revela aquele sonho. O copeiro indicou José, fez menção de José. O jovem fez menção de Davi. Talvez você pode pensar assim: eu estou escondido, ninguém está me vendo, ninguém me conhece. Vai chegar o teu momento, amado, amada irmã, onde alguém vai fazer menção do teu nome. Você pode não ser conhecido na terra, mas você é conhecido lá no céu. Eu lembro-me, um dia eu disse: Senhor, tu tens promessa na minha vida, quando o Senhor vai cumprir, quando o Senhor vai me usar, depois que eu tiver velhinho já, meus cabelos brancos, agora eu não tenho muito cabelo branco, só que não tenho cabelo também, né? E o Senhor ministrou meu coração e falou: filho, se necessário for, eu prorrogo o teu tempo de vida, mas vou te usar. Glória a Deus, por misericórdia que estou nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estou nesta noite. Não é porque sou bom, é porque Deus é misericordioso. Somos o rascunho de Deus. Somos o rascunho do Senhor. E no decorrer da nossa trajetória de fé, é escrito a nossa história, o Senhor interfere no momento certo, quando Ele achar necessário. Talvez o Senhor ainda não interferiu na tua história, porque ainda não tem tempo de interferir. Tudo tem tempo, existe uma agenda celestial, e no tempo certo, o Senhor vai agir para te abençoar. 5. É sisudo em palavra. Quem olhava, quando Davi conversava, as pessoas gostavam de ouvir Davi falar. Ele era prudente, ele era sensato e cuidadoso ao falar. Ele tinha sabedoria, maturidade, seriedade ao se expressar e proferir palavras. Ele sabia o momento exato de falar e de calar. Era uma pessoa centrada, pensava antes de proferir suas palavras. Não sei quantas vezes vocês já ouviram, porque nós temos 2 ouvidos e uma boca. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir. Deus. Paulo diz assim, Tiago fala assim: seja pronto para ouvir, tardio para falar. Em Provérbios, Salomão diz em Provérbios: na multidão das palavras não falta transgressão. E Paulo fala em Colossenses 4,6: que as vossas palavras sejam moderadas, temperadas com sal. Em outra parte diz: para que dê graça aos que ouvem. Davi, ele era sisudo em palavras. Era um elogio daquele jovem para Davi, dizer que ele era sisudo em palavras.
Meus amados irmãos, que gentil presença os seis. Davi tinha semblante bonito e delicado, descrito em algumas traduções como bom parecer, ou formoso de semblante. O 7, e o Senhor era com ele. Esse aqui já estou mencionando desde o início, porque é o que norteia toda a vida de Davi, a presença do Senhor na vida dele. E a pergunta que se faz nesta noite: por que o Senhor escolheu Davi? Por que o Senhor escolheu Davi? João 15,16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. O Senhor escolheu Davi, o Senhor escolheu a mim, o Senhor escolheu a você. Você quer saber por que o Senhor te escolheu? Escolheu a mim, escolheu a Davi? Na eternidade, se você tiver curiosidade, pergunte ele, porque eu não sei. Achei a Davi. Sabe onde o Senhor me achou? Um campo de futebol. O Senhor me achou lá e falou comigo no campo de futebol. Quantos ex-traficantes o Senhor achou no meio das drogas? O Senhor achou prostituta, achou pessoas, homens no meretrício. Eu não sei onde o Senhor me achou, isso não tem a menor importância, porque todos nós estávamos imersos no pecado, mas o Senhor nos achou, tirou-nos do lago horrível, do charco de lodo, pôs os nossos pés sobre a rocha e firmou os nossos passos. Não há mérito em mim, não há mérito em você, não há mérito em nós, mas a graça de Deus se manifestou e trouxe salvação a todos os homens. E eu fui achado, você foi achado, glória a Ele eternamente, aleluia. Graça é favor de Deus, é dádiva, não há mérito em nós, o mérito está em Cristo, que derramou seu sangue naquela cruz e lavou-nos de todos os nossos pecados e está nos aguardando lá no céu, se nós partimos antes do arrebatamento. Caso contrário, Ele virá nos buscar e nos levará para Ele mesmo, para que onde Ele estiver estejamos nós também, e nós o contemplaremos como Ele é. Você tem imaginação de como é Jesus, aquele ser glorioso, corpo glorioso? Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é cheio de glória e majestade, e nós vamos o adorá-lo para toda a eternidade. A vida é feita de momentos, e o momento bom da vida de Davi foi o momento da unção, da separação para ser rei de Israel, e o momento ruim foi o momento da perseguição, que durou cerca de 13 anos, mas tem um momento maravilhoso, que foi quando se cumpre a promessa, e ele assume o trono de Israel. Como a própria palavra diz, são momentos e portanto passa. Usufrua dos momentos bons e não desista de lutar nos momentos ruins, crendo sempre que o Senhor é contigo por onde quer que andares e pode lhe fazer uma pessoa mais que vencedora. Aleluia. Não fomos salvos para perder. E a única pessoa que pode nos derrotar é aquela do espelho. Procuremos servir a Jesus com uma vida exemplar, e com certeza a alegria que causaremos no Senhor será nossa força para nós continuarmos essa trajetória. Em pé, em nome de Jesus, vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos diante da sua presença, ó Pai, neste culto tão maravilhoso, onde a tua presença é tão real, aonde a sua graça se manifesta no nosso meio, ó Pai, aonde nós louvamos a ti, entoamos a ti louvores, cântico de adoração ao teu santo e maravilhoso nome, mas acima de tudo, ó Deus, a tua palavra que foi ministrada na noite de hoje, Senhor, vindo ao nosso encontro, ao encontro, ó Deus, de cada um que aqui
que as pessoas da fora estão olhando para nós e que elas possam ver, ó Pai, a presença do Espírito Santo na vida desses adolescentes que aqui estão, Pai eterno, que eles possam ser cheios de Ti, meu Deus, cheios do Teu Espírito, Pai, aonde eles colocarem as plantas nos pés, as pessoas possam olhar e dizer: Deus é com ele, Deus é com ela, Deus faz
Deus. Meu coração se alegra nesta noite, Senhor, porque o Senhor está nesta casa e o Senhor está com estes adolescentes e vai continuar guardando cada um deles para que o teu nome venha a ser glorificado, não só hoje, mas para todo sempre.